trazer a palavra aos irmãos, eu tive pregando essa palavra no final de ano, na virada do 31 para o dia 1º, e Deus me trouxe essa palavra ao coração, irmãos. Como eu disse, estávamos sem pastor, eu estou dando alguns estudos bíblicos sobre o livro de Tiago, né? E aí tem sido um pouco corrido, e eu disse para Deus, Deus, eu vou viver um dia após o outro. E aí, isso era numa sexta-feira, eu estava preparando a escola dominical para lecionar na sexta, no sábado, e eu preparando, lecionei no domingo pela manhã, e segunda-feira eu comecei a preparar essa palavra. Eu disse para Deus, Deus, se não for o Senhor, ai de mim. E aí Deus falou muito ao meu coração, e tenho certeza que Deus trará também ao seu coração alguns princípios dele para a nossa caminhada. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler junto o verso 7, é um texto muito conhecido, mas que de fato é uma verdade que nós como cristãos precisamos ter sempre no coração. 2 Timóteo 4, verso 7. Eu convido os irmãos para lermos juntos esse verso, lermos de forma uníssona, bem forte, prestando atenção no que nós vamos ler, para a honra e glória do Senhor. 2 Timóteo 4, verso 7. Leiamos a palavra do Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai querido, nós te somos muito gratos pelo privilégio que temos, Deus, de estarmos aqui com os nossos irmãos na tua casa, louvando e bendizendo o Senhor. Queremos pedir, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, Deus. Fala ao nosso coração, ministra a tua palavra ao nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, possa nos incomodar, tirar-nos da zona do conforto, mover o nosso coração em direção ao Senhor. E podemos, ó Deus, pensar e refletir a respeito do que ela quer nos ensinar. Em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse verso, fato é que vem ao nosso coração, à nossa mente, a velha expressão, missão cumprida. Quando lemos esse verso que Paulo escreve ali à igreja do Senhor Jesus, endereçada ao amado evangelista Timóteo, seu filho na fé, nós logo sentimos essa expressão, missão cumprida. É interessante, irmãos, que talvez eu e você já vivemos alguns momentos da nossa caminhada assim. Em alguns momentos nós já falamos, cumpri a minha missão, essa foi a minha missão, eu cumpri essa missão. Pela graça de Deus eu consegui. Talvez no momento de escola, né? Você passou de ano, talvez ingressou numa nova faculdade, talvez no seu trabalho, quem sabe na criação de filhos, quem cria filhos sabe como que é, né? Cada etapa é uma etapa diferente. Talvez também no namoro, talvez você está namorando, ansioso para se casar, e aí Deus te dá o benefício, a alegria de casar. Porque casamento é um benefício de Deus, quando se vive com Deus. É um privilégio, irmãos, a gente entender isso. E é interessante que essa tarefa cumprida, ela, quando se encerra, nós nos sentimos aliviados. Quanta alegria surge ao nosso coração quando nós mudamos de fase. Para quem gosta aí de um videogame, para quem gosta de algo, de jogos online, né? Para nós cristãos, quão bom é quando nós encerramos a nossa missão. Encerramos uma missão, abre-se novas oportunidades, novos horizontes, quem sabe novos planos, expectativas e projetos que serão conquistados. E aí, geralmente, nesse processo você, com certeza, tentará, com muito esforço, fazer seu melhor, para que, novamente, você consiga cumprir aquilo que foi determinado para você. Talvez você vai enfrentar muitos desafios, e o maior deles, quem sabe, é você cultivar valores, princípios de Deus no seu coração, mantendo-se íntegro, fiel ao Senhor, não negando o Senhor, pelo contrário, erguendo a bandeira do Evangelho de Cristo.
Talvez nesse contexto, irmãos, muitos que estão à sua volta vão questionar a sua fé e vão dizer a você: não compensa permanecer nesse caminho. Talvez alguns vão questionar seus princípios, talvez alguns vão questionar seus valores éticos, mas entenda uma coisa, meu querido, vale a pena permanecer nos bons princípios e nos bons caráteres que a palavra de Deus nos ensina a ter. É importante, irmãos, a gente pensar sobre a importância de nós como cristãos permanecermos nesses valores, tendo paz com Deus, consciência tranquila, mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, entendendo que o melhor Ele fará por nós. Meu querido, o que Paulo quer dizer quando nós lemos esse verso? Ele fala sobre uma missão que ele concluiu. Paulo vem falando sobre uma missão que Deus ordenou a ele a fazer. Se você recorda muito bem, Paulo era um perseguidor, um homem cruel. E Deus, pela sua graça, alcança aquele homem, aquela vida, resgata aquele homem, traz para o seio do Evangelho, transforma o seu coração, e este homem, que antes procurava matar cristãos, agora ele leva vida por meio dessa palavra. E aí nós vemos Paulo expressando nesses versos, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: pela graça de Deus, confiado nele, crendo no seu poder, na sua soberania, estou encerrando a minha missão. E aí, esse texto serve de motivação para nós. Esse texto, meu amado, serve de motivação para continuarmos firmes nesse propósito. Qual o propósito de Deus para mim e para você? O propósito é que vivamos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Para que possamos viver, independente das circunstâncias, meu querido, a alegria de servir a Jesus. O contexto de Paulo aqui era um contexto terrível. Paulo estava preso em Roma, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, por volta de 68 depois de Cristo. Paulo escreve a sua última carta. É a última carta da vida de Paulo, a morte o aguardava. E ele escreve para motivar a Timóteo a permanecer fiel na sua caminhada, no seu ministério, pregando a palavra, as verdades, porque muitos já haviam abandonado a fé. E aí nós vemos Paulo citando alguns Demas, que amou o presente século, alertando a Timóteo a respeito das doutrinas que estavam sendo introduzidas na igreja, a respeito de combater essas heresias, essas fábulas humanas, de trazer aquele povo, aos servos de Deus que ali congregavam, direcionamento. E é interessante a gente observar, quero que você aí, se você não está com a sua Bíblia aberta, abra de novo nesse verso que nós lemos, e nós vamos pensar do verso 1 ao verso 8, alguns ensinos que Paulo traz. Paulo, ele escreve a Timóteo justamente para combater esse evangelho que massageia o ego dos homens, esse evangelho fácil. E aí Paulo vai orientando a Timóteo a tomar cuidado com esses riscos que nós, como seres humanos, que gostamos muito de ser elogiados, que gostamos pelo nosso coração orgulhoso de ser destacado, Paulo vai orientando a esse irmão que tome conta do povo, que zele pelo povo, que olhe pelo povo, que pastoreie aquele povo. E aí, meu querido, meu irmão, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, cuidado, mantenha-se firme no evangelho, a qual o próprio Paulo havia pregado ali, outros servos de Deus fiéis havia pregado ali. Essa é a palavra que nós, como cristãos, precisamos entender. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: não abra mão dos princípios de Deus, pois ele é seguro. Essa palavra é uma palavra de preciosa, é uma palavra de grande valor. E aí eu quero pensar com você. Paulo finaliza essa carta, meus irmãos, com esses versos. Se você observar aí na sua Bíblia, pode folhear, é o último capítulo da última carta de Paulo. E aí Paulo vai finalizando essa carta com um sentimento de despedidas, vai deixando-nos boas orientações, como nós, como soldados de Cristo, devemos agir. Você é um soldado de Cristo? Estamos nesse exército? Ele é o nosso general? Vamos lutar por ele? Então entenda,
Paulo está mostrando alguns princípios aqui. E um dos primeiros pontos que Paulo vai mostrar a Timóteo está no verso 1 do capítulo 4. Ele vai olhar e, escrevendo essa carta, ele começa dizendo: conjuro-te. O sentido aí é rogo, suplico. E aí ele vai falando que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Paulo está dizendo a esses irmãos que diante do olhar de Jesus, que conhece o nosso coração, conhece os nossos atos, que há de julgar todos eles, seja bons ou ruins, no dia da sua vinda, no dia da manifestação da sua glória. Ele está orientando a Timóteo, até que isso chegue. Timóteo, pregue a palavra. O que Timóteo recebe de Paulo, então, é uma orientação a permanecer fiel nessa palavra. E aí ele começa dizendo o verso 2, pregue essa palavra, insta. O sentido aí é insista nessa pregação, em todo tempo, em todo momento. Para quê? Para que essas pessoas que ouvem essa verdade que transforma, eles se arrependam, creiam em Jesus e vivam uma vida santa, pura, que agrade o Senhor. Paulo reafirma a Timóteo, o seu ministério é esse, de pregar a palavra. Deus te chamou, Deus te capacitou para isso. Essa palavra que hoje nós temos na nossa mão, essa palavra que são as boas novas do Senhor, que nós temos na nossa mão, mas muito mais importante para nós que ela reine no nosso coração. Essa palavra que nos ensina, que nos corrige, é o que Paulo mostra no verso 2. Que quer não, quer sim, seja oportuna, essa palavra que corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo vai mostrar a Timóteo essa importância da fidelidade na pregação do Evangelho de Cristo, para que esse Evangelho, convencendo-nos do nosso pecado, nos exorte, nos encoraje, nos traga motivação para andarmos. Esse mesmo Evangelho que nos faz reconhecer as dificuldades à nossa volta, que vem contra nós para tentar tirar o nosso foco de Cristo. Ou seja, os desejos da nossa carne, as coisas do mundo que lutam para vencer o cristão do dia a dia. E fato é que quando Timóteo recebe essa carta, creio eu, e creio que você também deve estar pensando, um cuidado, um amor de Paulo com o povo de Deus, com Timóteo, a respeito do que é necessário. Verdades essas, princípios de Deus, que de forma racional e de forma convicta da fé, eu e você devemos correr aquilo que Deus assim determinou, como um atleta que corre para a chegada. Interessante, amado, que essa palavra que Paulo orienta Timóteo a permanecer firme nela, é a mesma palavra que os versos anteriores do verso 4, Paulo lembra Timóteo, dizendo, essa palavra que foi ensinada pela sua avó Loide, pela sua mãe Eunice, que você aprendeu desde a sua infância, que te tornou apto para a salvação em Cristo. Essa palavra que nos torna maduros, essa palavra que nos faz ver ao nosso redor a boa mão do Senhor sobre nós. E aí, meu querido, meu irmão, se você quer começar bem, quem sabe agora o novo ano que ainda está iniciando, né? Com novas expectativas, com novos projetos e planos, comece com a expectativa certa. Porque às vezes quando a gente quer começar algo, a gente pensa em muita coisa. Talvez algumas coisas a gente até consegue, mas uma coisa não pode ser deixada de lado: expectativas corretas. Qual que é a expectativa correta que nós temos? A palavra do Senhor. Aqui está a expectativa correta. Buscando caminhar em retidão a essa palavra. Amados, quando a gente começa a observar o que essa palavra tem, o poder que essa palavra tem, de forma que ela reina, ela penetra o nosso coração, ela faz com que nós reconheçamos quem somos. E essa palavra deve reinar em nosso coração como governador, como chefe, como aquele que ordena sobre as nossas vontades, não como aquele que obedece.
Essa é a nossa expectativa correta. Você faça planos, você faça projetos, você viva, porque isso é um privilégio, viver com Jesus. Mas entenda, meu querido, não espere, expectativas corretas estão em Deus, não nas coisas deste mundo. Se você acha que as coisas vão melhorar, ei, é daqui para pior. Aqui estão as expectativas corretas do crente. Aqui está a nossa base de caminhar. Essa é a nossa expectativa. Sabe por quê? Olha o verso 3. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parece que é hoje. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só. Parece que estamos nos nossos dias vivendo o que Paulo escreve a Timóteo. As pessoas não querem dar ouvido ao verdadeiro evangelho de Cristo, de olhar para dentro de si, negar as suas próprias vontades e paixões para atender o privilégio de ser filho de Deus. E aí Timóteo recebe essa mensagem de Paulo, essa orientação a não permitir que esse evangelho barato, medíocre, entre no povo de Deus para massagear o ego, trazer satisfação pessoal, trazer alegria, com enganos, com fábulas, fantasias humanas. E aí Timóteo recebe essa palavra dizendo: cuidado, Timóteo, cuidado, porque vão surgir momentos em que eles não querem mais ouvir de Jesus, sentirão incomodados, desviarão os seus caminhos, vão procurar os seus próprios deleites, prazeres, com suas grandes consequências desastrosas na vida da igreja, na vida do crente, na vida do povo de Deus. Meu irmão, quero aplicar isso ao seu coração. Deus tem te dado projetos e planos, glória a Deus por isso. É bom que você faça. É bom que você sonhe, que você pense no amanhã, no sentido de cuidar, de amor pelos seus, em pensar, em zelar por aquilo que Deus te deu. Mas entenda uma coisa, aqui está a nossa expectativa correta da vida. Você pode ter tudo, irmão, você pode ter tudo. O problema não é ter as coisas, o problema é amar as coisas acima de Deus. Então, se você precisa observar essas coisas, entenda o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, a nossa expectativa é a verdade do evangelho reinando em nós. Essa é a expectativa correta. E aí, nós vamos ver que o próprio Cristo, em Mateus 6,33, ele vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí o casamento dá certo, a vida financeira dá certo, a vida secular do dia a dia, do trabalho, as coisas vão caminhando porque, ei, Deus está direcionando as coisas. Expectativa correta, palavra de Deus. Bom soldado de Cristo, confia nas palavras do seu general. Continuando, amados, Paulo recebendo essas ordenanças, Timóteo recebendo essas ordenanças, ele olha, e de fato, quando nós olhamos para esse texto, o verso 5, diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Timóteo era um evangelista. O evangelista era aquele que regava a igreja que um apóstolo havia plantado. Paulo, então, planta essa igreja, e agora Timóteo está incumbido de pastorear, de regar, de cuidar do rebanho. E aí o que nós vemos é que a orientação de Paulo é que esse alimento, esse preparo, esse cuidado, esse zelo era cotidiano, zelando com amor, com cuidado, com paciência, com longanimidade, suportando os momentos difíceis. E aí a gente vai parar para pensar sobre os nossos dias. Quantas heresias a gente tem ouvido?
Quantos momentos que nós temos visto que está sendo lançado sobre o povo de Deus fábulas, circunstâncias que, em vez de engrandecer a Cristo, engrandece o homem, servindo para tirar o foco, levar o rebanho de Deus para longe. E aí nós vemos que Paulo orienta Timóteo dizendo: ei, ser sóbrio em todas as coisas. Vai haver aflições, vai haver dificuldades. Suporte elas em nome de Cristo. Vai haver momentos onde você vai querer desistir. Vai haver momentos onde talvez as circunstâncias vai bombar sobre a sua mente, dizendo que você não é capaz. Mas Paulo está dizendo: prossiga a sua caminhada. E essa mesma palavra, irmãos, fala ao nosso coração de forma plena. Timóteo foi um instrumento de Deus, Paulo um instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus. Nós somos instrumento de Deus para que o evangelho prossiga, o reino de Deus prossiga. Paulo estava partindo. Possivelmente, Timóteo substituiria Paulo ali naquele lugar. Difícil coisa é substituir um líder que é bom. Difícil é você estar na retaguarda de um líder que faz um bom trabalho. Quando te chama para assumir uma postura, você estremece um pouco. Porque você vai ter que cumprir um trabalho, quem sabe no nível, ou talvez até um pouquinho melhor. Porque as pessoas já acostumaram, quem sabe, com um nível. E são felizes com isso. E aí, quando Timóteo tem essa responsabilidade, irmãos, fato é que, quem sabe, né, pensando no contexto humano, o coração dele não dá uma estremecida. Quem sabe? Porque nós somos assim quando somos desafiados a uma função que, às vezes, olhando para nós, nos consideramos indignos, o nosso coração treme, as nossas pernas bambeiam. Mas aí vem a palavra do Senhor dizendo ao nosso coração: vá, permaneça firme, eu que te sustento. É eu que faço a obra por meio de ti. E aí, meu querido, essa vem a chave que Timóteo, creio eu, ele se assegura. Porque de fato há dificuldades, há aflições, mas existe um cuidado de Deus ao nosso coração. Meu querido, nós temos dificuldades, passamos por lutas, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você envolver com Deus da obra, o seu coração se abrirá para fazer a obra de Deus. Os grandes homens de Deus que deixaram um legado, eles se envolveram com Deus, e Deus os capacitou para fazer a obra. Se você ver um grande servo de Deus sendo usado por Deus, entenda, ele tem o seu momento com Deus, ele busca servir ao Senhor, porque de fato, quando mais nós envolvemos com Deus, mais o nosso coração se alegra e mais nos sentimos motivados nessa caminhada. Quero que você pense nisso. Expectativas corretas, envolvimento com Deus da obra. Quem sabe nós precisamos mais disso. Quem sabe nós estamos precisando conhecer mais do caráter de Deus, desfrutar do seu amor, da sua paz. Haverá aflições, haverá dificuldades, haverá lutas, mas haverá bálsamo e graça para tratar conosco e acalmar o nosso coração e trazer refrigério à nossa alma. Então, meu irmão, entenda uma coisa. É preciso a gente olhar para o Senhor. Paulo está dizendo a Timóteo: permaneça firme, caminhe, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, pregue a palavra de forma plena, viva o evangelho a cada dia da sua vida. Paulo agora ele vai partindo para o encerramento desses versos que nós paramos para refletir. E o verso 6 ele diz: quanto a mim, Paulo já está se referindo
a si próprio, dizendo: eu estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Um contexto de morte, de despedida. Aí ele expressa a Timóteo dizendo: eu combati o bom combate. A minha carreira está encerrando, né? Completando a minha carreira. Guardei a fé. E aí Timóteo recebe essa carta, e o objetivo de Paulo, irmãos, é fazer uma comparação do que ele havia vivido e com as novas expectativas que haveriam de vir. Porque o verso 8 ele faz: já agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo referia-se ao seu passado, e Paulo referia-se à vinda que haveria de vir depois da sua partida terrena. E aí que nós precisamos de olhar e ver, irmãos, é que Paulo ele trata da sua vida passada, da sua caminhada, do seu combate, da sua luta com prazer e alegria. Ele recorda desses momentos com gratidão no coração. Nós vemos que em todo tempo ele expressa que o que Deus propôs a ele a fazer, ele estava concluindo com satisfação no coração, dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele tinha realizado o serviço proposto, batalha concluída, missão cumprida, guardando a fé, não porque Paulo era o melhor homem, mas Paulo servia o Deus eterno, o nosso Deus. E a convicção de Paulo era em Deus, não nas circunstâncias, não nas suas forças, não no seu coração, mas nessa palavra que reina, que penetra, que vai ao encontro do nosso coração, que satisfaz a nossa alma e traz alegria, mesmo com o pescoço na guilhotina. Difícil coisa é entender isso aqui. Estou partindo, mas o meu coração se alegra. Já estou sendo entregue como libação, derramamento de sangue. Paulo estava sendo morto como mártir do Evangelho, porque não negou a sua fé, porque tinha expectativas corretas, envolveu com Deus da obra e fazia a obra desse Deus. E aí nós vemos que, diante dessa circunstância, meu irmão, a vitória é certa para aqueles que permanecerem fiel até o fim. Porque Paulo fala assim no verso 8: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está dizendo que a maior satisfação dele não era o que ele viveu, o momento vivido, era o que o aguardava. A convicção, amados, de Paulo era tamanha, que o sentido aqui é que Paulo ele está sentindo em sua cabeça a coroa da justiça, o galardão de Deus sobre a sua vida, porque ele expressa de forma clara: já agora, o meu coração está convicto que eu estarei com ele, essa coroa será sobre mim, pela graça dele, e de fato só ele pode fazer isso por nós. Essa coroa preparada para Paulo, ela está preparada para mim e para você, para aqueles que permanecem fiel, para aqueles que olham para o seu futuro, têm as expectativas corretas, se envolve com Deus da obra e crê no seu Filho Jesus como seu Salvador. E espera esse grande dia de poder receber do Senhor a alegria de dizer: vinde benditos de meu Pai, possui o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Fala se o seu coração não se alegra nisso. Fala se não há esperança eterna a respeito da coroa da justiça. Paulo ele olha para trás, se alegra pelo tudo que ele viveu, as dificuldades, os naufrágios, a prisão, os momentos difíceis, as chibatadas, e ele se alegra em Deus, mas ele olha além do que os seus olhos humanos conseguem ver. Os olhos espirituais estão contemplando uma glória, uma esperança. E é isso que nos motiva a caminhar. Porque se olharmos para dentro de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa,
da nossa vida medíocre, a gente não caminha. Se olhar para as nossas lutas ao nosso lado, notícias ruins, talvez a respeito de você ou da sua família, não sei. Pai contra filho, filho contra pai, e as coisas de mal a pior. Se você for pensar na vida, irmão, a gente desanima. E aí Paulo está mostrando para nós aqui, há uma esperança para o crente. Há uma alegria maior do que essa circunstância. Jesus não esquece das suas promessas. Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Glória a Deus, porque Ele não se baseia nas nossas atitudes, nem nas nossas ações, mas pela sua graça e misericórdia é que Ele cumpre a sua palavra. O sofrimento não se compara com a glória que te aguarda. Essa coroa, essa convicção. Tem um hino que eu gosto muito, 26, na última estrofe, quando fala que nós estaremos ali. E a Lina até brinca muito, minha esposa. Ela fala que se lê uma receita de rosquinha eu choro. Mas não é, irmãos, não tem como você ouvir a estrofe daquele hino e pensar naquele grande dia, de Deus abrir aqueles portais e você penetrar adentro do palácio celestial. A vida com Ele, eternidade com o Senhor. Olhando para isso, entendendo que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento, eternamente com o Senhor. Coroa da justiça, transformação, corpo transformado, mente pura, santa, adorando ao Salvador. Céu é céu porque ali está Jesus, ali está o nosso Deus. Meu querido, entenda, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Essa coroa não é só para Paulo, não é só para mim, nem para você, para todos que amam a palavra do Senhor, amam o Senhor e amam a sua vinda. Sua recompensa maior está por vir. Não sei quando, mas o nosso coração tem que pulsar essa alegria eterna. Faça uma avaliação no seu coração. Entenda aí, pense rapidamente, será que a nossa motivação tem sido as nossas coisas, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido? Não estou dizendo que isso não possa ser, mas o que eu estou dizendo é, será que o que toma o primeiro lugar no nosso coração tem sido Jesus ou aquilo que temos e possuímos? O que te motiva a viver? Você, como um bom soldado de Cristo, as suas expectativas estão corretas? Glorifica o Senhor? Traz alegria ao coração? Traz paz diante de Deus? Você tem envolvido com Deus da obra, caminhando com o Senhor? Você tem desfrutado desse privilégio de ser usado por Deus na obra de Deus? Esse é privilégio, irmãos. É privilégio. Será que o que nós vivemos até hoje, talvez não seja tão feliz, mas entenda, hoje é tempo de voltar e recomeçar uma nova história. Se há vida, há esperança. E se há esperança em Cristo Jesus, há transformação de vida. Quero encerrar orando para que você entenda. A gente está vivendo um contexto onde as pessoas estão sempre usando aquelas velhas expressões. Nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Não. Se você é um crente em Cristo Jesus, meu irmão, fala isso não. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor misericórdia, muda de vida. Aqueles que entendem o que Cristo fez por ele, vão entender de fato que há necessidade de mudança, que há necessidade de transformação. Então, olhe para o Senhor, caminhe com Deus. Reflita sobre o que te aguarda. Quando as lutas sobrevierem sobre você, olhe para Cristo. Alegria eterna, satisfação plena, esperança correta.
Ele é a nossa esperança. A glória daqueles que são servos de Deus, os soldados de Cristo, é a eternidade. É a eternidade. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos pensar e avaliar a nossa vida pautada na Tua palavra. Louvado seja o Senhor por isso, porque o Senhor nessa noite nos deu esse privilégio, esse momento oportuno de pensarmos e refletirmos nas bênçãos decorrentes da obediência ao Senhor. Pai, traga ao nosso coração discernimento, sabedoria, traga ao nosso coração o desejo de sempre servir o Senhor, envolver com o Senhor, com a obra do Senhor, testemunhando do Senhor por onde passarmos. E que diante das aflições, dos momentos difíceis, o Senhor nos dê a graça de reconhecer que o Senhor é quem garante-nos a vitória, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos toma pela mão direita, o Senhor é quem caminha conosco, o Senhor é quem nos dá aquilo que nós mais precisamos, expectativas corretas no Senhor. Abençoa o teu povo, leva-nos em paz, debaixo do teu precioso cuidado, em nome de Cristo Jesus. Amém.